O Brasil possui um litoral de 8.000 quilômetros de extensão e uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Apesar disso, a pesca em nosso país ainda funciona em moldes incipientes e os profissionais contam com pouca atenção da legislação trabalhista. Para falar sobre o assunto e mais outros ainda relacionados à pesca, está aqui o deputado Flávio Bezerra, do PRB do Ceará. Deputado, é curioso isso, quando o senhor fala dessa questão da pesca no Brasil, que eu citei agora, esse litoral imenso, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, e a pesca no Brasil nunca teve um relevo, digamos, que caberia normalmente, naturalmente, né? Ouvimos uma frase na Ásia, quando se tratou da última feira de aquariofilia, que cuidado para o gigante não despertar. Então, esse mercado tem tudo para ser nosso. Nós temos um país abençoado por Deus, onde nos dá uma condição climática, praticamente de norte a sul, de criarmos, desenvolvermos projetos de aquicultura, para que nós tenhamos, então, a condição de produzir o suficiente para o nosso consumo interno e também exportar o pescado. Deixa eu fazer uma pergunta, assumindo a minha ignorância nessa área. Se eu falar aquicultura, e eu estava pensando em falar piscicultura, qual a diferença? A aquicultura no contexto geral, aí a piscicultura é a criação de peixe, por exemplo, a cassinicultura, criação de camarão, e aí vai. Tá certo. Agora, o senhor tem 3 projetos, pelo menos, focando essa questão, na situação do pescador, ou da pesca. O primeiro deles fala sobre as condições de insalubridade em que o pescador desenvolve a sua vida profissional. Quer dizer, ele toma aquele sol danado o dia inteiro, né? Apesar de manhã, à tarde, ele vive em situações insalubres mesmo, né? E o senhor está fazendo uma proposta, né, de um adicional insalubridade. Tudo bem, agora eu só queria saber uma coisa do senhor. A maior parte dos nossos pescadores, eles são, digamos, eles são empregados, eles têm carteira, ou eles são, digamos assim, trabalham por conta própria? Não, a maior parte é sinalizado pela produção. 60% da produção pesqueira do Brasil hoje vem do artesanal. Do artesanal ainda. Então é o cidadão que pesca numa economia familiar para a sua sobrevivência. Passa para o filho, filho para pai, de pai para filho e assim vai. Então a questão também percutiria nesses cidadãos a insalubridade para o tempo de aposentadoria deles. Sim. Porque não é computado até hoje. Eu tenho, inclusive, outro projeto que pede a redução da aposentadoria especial, que ele já tem direito, aos 60 anos, o homem, aos 55, a mulher. Eu estou pedindo no meu projeto também que o homem se aposente com 55 anos e a mulher pescadora aos 50 anos. E até isso foram feitas agora na 3ª Conferência Nacional da Pesca. E essa questão eu achei muito interessante um outro projeto seu, sobre os pescadores vivem às vezes em colônias, vivem em pequenas cidades, vivem ali à beira-mar, que é o lugar que eles trabalham, que eles estão ali muitas vezes perto do seu lugar de trabalho, e estão naquela região e de repente chega o turista, tem uma ocupação ocupação desenfreada dos espaços, dos terrenos, e ele fica muito ameaçado de ficar sem um lugar dele, um lugar para ele ficar. E o seu projeto parece que vai em cima justamente dessa questão. Quer dizer, se eu entendi bem, o seu projeto busca definir uma casa, um lugar para ele morar, para ele usar com a sua família, um lugar que ele não pode vender, mas pode passar para o seu descendente, que também não pode vender. É mais ou menos isso, né? O que mais me chamou a atenção para que eu desse, então, origem a esse projeto, foi numa colônia de pescadores lá no Ceará, próximo a Fortaleza, a colônia do Cumbuco, a praia do Cumbuco, onde nós temos o presidente da colônia, o Ari, e ele me abordou esse problema. Então, uma praia turística, onde tem muitas barracas de venda de peixe, de frutos do mar e tudo, há um fluxo de turista grande, é muito favorável para a prática do kitesurf. O que acontece? O espaço dos jangadeiros perdeu.
Então esses jangadeiros estão com dificuldade para fazerem porto, porque o Porto das Jangadas hoje é tipo um lugar onde os kitesurfistas andam e eles encrencam com o pescador. O pescador está atrapalhando a prática do esporte deles. O pescador sai de madrugada, volta a partir das 2 horas, 3 horas da tarde, a hora que os atletas do kitesurf estão praticando. E já houve acidente daqueles cordões do kitesurf engalhar na vela da jangada e ter problema. Então, não bastasse isso aí, a especulação imobiliária faz com que todas aquelas barracas na beira da praia, o pescador não pode dar queda na jangada, ou seja, botar a jangada para cima, que é natural. As jangadas são embarcações de ir e vir, e ao chegar no mar, o pescador rola a jangada em rolos e coloca em cima da praia, na areia da praia. Então ele já não tem mais esse espaço. E isso é cultura do pescador. Então, na verdade, o pescador, depois dos índios, eles são, os pescadores artesanais, são os moradores mais antigos da nossa beira de mar e dos nossos ribeirinhos. Então, nada mais legal e justo do que dar a eles o direito à terra em que eles nasceram, se criaram e onde labutam hoje. Estão sendo comprimidos pelo aumento da densidade populacional, a especulação imobiliária, o turismo, todo mundo. Mas qual cidadão que não quer ter uma casa na beira da praia, bem próximo ao mar? Quem não quer? Claro. É por aí. Mas, deputado, me vem agora uma questão. Recentemente, nós tínhamos uma Secretaria Nacional, não sei se o estatuto era esse, uma Secretaria Nacional da Pesca. Se chama CEAP, se chamava CEAP. Mas parece que ela recebeu aí uma promoção, ela foi promovida a ministério, é isso? Aí é onde entra a força do pescador. Mudou o nome. Seria Ministério MAP, Ministério da Aquicultura e Pesca, mas não, virou o nome. Ministério da Pesca e Aquicultura. O nome pesca passou para frente. Sim. Pela força dessa grande população que tem sido legado o seu próprio destino. Mas temos aí o presidente Lula, que foi promessa de governo, em 2003, criar essa secretaria. Criou. E agora virou ministério. Com a intuição, justamente, aprovando, criou o ministério e nós participamos dessa criação. Com a existência desse ministério, a tramitação, a aceitação dessas suas propostas fica mais fácil? Fica, sim. Fica, isso que eu ia pensar. E nós estamos até aguardando o parecer do ministro Gregolin, porque o Ministério do Trabalho, em relação a um projeto meu dos engenheiros de pesca, o Ministério do Trabalho deu um parecer contrário. Esse projeto diz que o engenheiro de pesca pode substituir na fiscalização dos produtos o veterinário. É engraçado, nos produtos de pescado. Veja bem, nós não podemos ter uma reserva de mercado para os médicos veterinários, com todo o respeito a todos os médicos veterinários que, ao longo das décadas do Brasil, eles têm desempenhado um excelente trabalho, valoroso para a nossa saúde. Mas veja bem, é questão de novas profissões. Nós estamos nos modernizando. Tudo está mudando. Então surgiu, e até porque a profissão de engenheiro de pesca, a primeira turma já está o quê? Com 35 anos. Onde se destaca o Itamar Rocha, que é presidente da Associação Brasileira dos Cassinicultores do Brasil. Então veja bem, nada mais justo do que dar também espaço de mercado ao engenheiro de pesca, que faz a criação da área para desenvolver pescado em geral, cria o peixe, o camarão, todos, a ostra, tudo, e esse cidadão que projeta, coloca o alevino, cria, faz tudo, ele não tem o poder de dar a sanidade animal? Deputado, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu quero fazer uma última perguntinha. Pois não. Com essa criação de secretaria, depois vira ministério, com essa discussão sobre a questão da pesca, o senhor ainda falou que no Oriente falou, olha, o dia que esse gigante se acordar, a coisa pode mudar no plano internacional. O senhor é otimista em relação à pesca no Brasil? O senhor é muito otimista? Qual o desenho que o senhor imagina? Eu imagino o seguinte, nós brasileiros não podemos aceitar uma ilha menor do que a ilha de Marajó produzir mais pescado do que todo o nosso país. Deputado Fábio Bezerra, muito obrigado pela sua vinda aqui. Pois não. E obrigado a você também, que ficou com a gente até agora. Até mais.